uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Queridos, esse salmo, eu creio que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje já ouviram uma pregação acerca desse salmo, dentro desse contexto, e até mais de uma, duas, três, quatro pregações em cima desse contexto, porque é um salmo muito conhecido e muito utilizado no meio evangélico, né? Usa-se muito esse salmo, fala-se muito desse salmo. E o Senhor nessa noite, Ele tem falado comigo, e eu quero passar adiante aquilo que o Senhor tem falado comigo, porque o Senhor tem falado assim, olha, tu tem tido paciência em esperar? Tu tem tido compromisso com Deus para esperar aquilo que Ele te prometeu que vai fazer? Porque o salmista Davi, ele vai dizer assim, ó, esperei. E a palavra esperei aqui, ela nos dá a entender que ele esperou tempo. Foi tempo, né? Esperei significa o quê? Não foi agora. Não foi hoje. Não foi ontem, né? Não foi nessa manhã que eu orei. Não foi no dia de ontem que eu orei. Sabe por que a gente entende que não foi nem no dia de ontem, nem nessa manhã, e nem no logo que Deus agiu na vida de Davi? Porque ele fala assim, ó, eu esperei com paciência. Paciência nos traz entendimento de que levou muito tempo para que o Senhor desse a Davi aquilo que ele estava buscando nele. Então, a gente entende, querido, que o agir de Deus na minha vida, na tua vida, não é no nosso tempo. O agir de Deus na minha vida, na tua vida, é no tempo dele. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que para nós, que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Já viu aquelas pessoas que às vezes a gente vai falar de Jesus para ela e ela olha para você e fala assim, desde que eu era criança que eu ouço falar de Jesus vai voltar e até agora não voltou. Mas as pessoas não entendem que o nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro, né? E eu me maravilho com esse salmo, porque Davi ele diz assim, olha, eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele não diz assim, olha, eu esperei e apressadamente, eu esperei ansioso, eu esperei desesperado, angustiado, aflito, eu esperei ansioso. Não, Davi fala assim, eu esperei com paciência. É com paciência que eu esperei nele. E olha só a grandeza dele, na grandeza dele, na minha pequenez, porque a gente sabe que nós somos pó, né? Nós sabemos que somos pó, mas Davi ele fala assim, olha, mesmo na minha pequenez, o Senhor, a Bíblia não está dizendo isso, tá, irmãos? Eu estou apenas acrescentando aqui na minha fala. Na minha pequenez, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E olha que coisa mais linda ele fala. Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Tirou-me de um charco horrível, né? De um lodo, né? De um charco de lodo, né? De um lugar terrível. E isso nos faz entender, querido, que o Senhor, ele tira Davi de um lugar escorregadio, né? Do pecado. Ele fala assim, ó, tirou-me de um charco de lodo. Quando a gente pisa no lodo, o que acontece com a gente? Quando a gente coloca os nossos pés no lodo, ainda que despercebidamente, que ninguém vai pisar no lodo de propósito, com intenção, né? Quando a gente pisa num lodo despercebidamente, o que acontece? A gente tende a escorregar, né? Então Davi está falando, olha de onde Deus me tirou, de lugares escorregadios, de lugares onde eu cairia certamente, e talvez eu não conseguisse me levantar, porque quando você vai se levantar,
Quando você está no lodo e você cai no lodo e você vai se levantar, você não consegue, porque você escorrega, sua mão escorrega, os seus pés escorregam, tudo escorrega porque você está no lodo. Então Davi fala assim, olha de onde o Senhor me tirou, e olha de onde o Senhor te tirou, querido. E olha de onde o Senhor me tirou. Se nós voltarmos lá atrás, se nós tentarmos lembrar, se nós retrocedermos um pouquinho, nós vamos lembrar de onde o Senhor nos tirou. De qual poço nós estávamos. Do quanto estávamos imersos no lamaçal do pecado, né? Do quanto estávamos imersos na sujeira. E o Senhor, com todo amor, com todo carinho, Ele vai lá e nos tira. Nos levanta, nos coloca sobre uma rocha, que é Cristo Jesus, que é a rocha inabalável, que é a rocha, que é o nosso rochedo, o nosso escudo, é Cristo. Né? E o Senhor, Ele vai lá e nos tira do lodo, nos tira do monturo, nos tira do pecado, nos tira do lamaçal e nos coloca com nossos pés firmes no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, que é o nosso baluarte, quem nós esperamos, que é o nosso alvo, que é a nossa fortaleza, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. O nosso Deus forte é Jesus. E Davi fala assim ainda mais. Versículo de número 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quantos têm olhado para o Senhor? Quantos têm temido? Quantos têm confiado? Sabemos e vivemos, querido, em tempos difíceis e sabemos que há muito estão deturpando a palavra do Senhor, né? Há muitos que estão fazendo do evangelho chacota. Há muitos que estão levando o evangelho de Cristo a deboche, né? A risadas. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele é o mesmo. Não vai mudar nunca. Há muitos tentando mudar, há muitos tentando outros caminhos, há muitos criando atalhos para o evangelho, há muitos criando atalhos para o céu. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Jesus vai nos dizer que Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao céu se não for por Jesus. Então, nós temos que olhar para o alvo. O autor e o consumador da nossa fé é Cristo. Não tem atalho, não tem meio termo. Ou é ou não é. Não tem esse negócio de, eu sou cristão, mas nas minhas horas vagas eu posso fazer tais coisas que não agradam ao Senhor. Nós não podemos fazer. Deus é único e Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. O que Elias fala quando ele chega lá em cima daquele monte, chama aqueles profetas, ele junta todos aqueles profetas, todo mundo que estava ali, todo aquele povo, e o que ele vai falar? Por que cocheias entre dois pensamentos? Por que vocês estão em dúvida? Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Se você serve a Deus, então serve a Deus. Se é a Baal, serve a Baal. Por que estão em dúvida? Por que estão? Porque o que aquele povo estava fazendo? Eles estavam adorando a Deus, ora, e ora estavam adorando a Baal. Ora eles adoravam a Deus, ora eles adoravam a Baal, né? Por ordem de um rei que já estava corrompido. Então, com Deus não tem isso. Ou você é dele ou você não é. Se você não está com Deus, você está com Satanás. Ou se você está em cima do muro, você está com Satanás. Porque Deus, ele só é um. Então, querido, quando Davi fala, tirou-me de um lago horrível, nós entendemos que ele tirou ele do pecado, do lamaçal do pecado, do engano, né? Assim como ele fez comigo, com a tua vida. Assim como ele usou de misericórdia com as nossas vidas, ele usou de misericórdia com Davi e com tantos outros que nós temos exemplos na Bíblia, exemplos infinitos que nós temos, né? Grandes exemplos, infinitos não, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela permanece infinita, mas a Bíblia, ela tem um momento que ela inicia e um momento que ela termina. Então, irmãos, aqui ele vai dizer no último versículo assim, olha. O último versículo desse salmo, ele vai dizer assim, ó. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então, Davi, ele reconhece a pequenez dele. Davi, ele reconhece quem ele é diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus tão misericordioso,
né? Davi, ele reconhece que ele é pobre, que ele é necessitado, que ele é pequeno, mas que ele tem um Deus que cuida dele em todos os momentos. Então a palavra nessa noite, querida, é essa. Espere com paciência pelo Senhor. Não tente passar à frente do tempo de Deus. Não tente fazer com as tuas próprias mãos aquilo que o Senhor vai fazer no tempo dele. Não tente, querido, colocar na frente do Senhor as tuas vontades. Não tente colocar Deus contra a parede, porque não tem parede para colocar ele, ele é grande. Não tente determinar data para o Senhor. Sabe? Nós temos que saber que nós somos pequenos diante de um Deus que é grande. E nós temos que saber que nós precisamos nos humilhar perante a mão do Senhor. Mas ao seu tempo ele vos exaltará. É no tempo dele. É na hora que ele quiser, na hora que ele decidir. Ah, mas Fabi, esse Deus é um Deus tirano. Não. Ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de graça. Sabe? Ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia, porque, querido, às vezes o Senhor, ele nos permite passar por situações que é por amor. É por amor que às vezes nós passamos em desertos. Sabe por quê? Que é para nos moldar. Que é para nos fazer reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade diante dele. Que é para nos fazer reconhecer que nós precisamos dele. Que é para nos fazer reconhecer que nós necessitamos da misericórdia dele. Porque se nós vivemos sempre, querido, em uma zona de conforto, se nós vivemos sempre em uma zona confortável, onde a gente tem tudo a hora que a gente quer, a gente nunca vai entender o quanto precisamos de Deus. Mas aí o Senhor permite que nós venhamos passar por alguns processos, para que nós venhamos reconhecer que somos pequenos e frágeis e necessitados e pobres e miseráveis e dependemos da graça, da misericórdia dele. E na hora certa, o Senhor ele vem, né? E nos livra, e nos dá escape, e nos dá livramento. Mesmo em meio a tantas dificuldades, querido, mesmo em meio a tantas tribulações. Quantas das vezes nós temos refrigério da parte do Senhor. Quantas das vezes uma palavra vem de encontro ao nosso coração, num dia angustiante, e a gente lembra que o Senhor está ali conosco. Quantas das vezes, num dia angustiante, num dia estressante, né? Num dia que a gente está, meu Deus, faz logo esse dia passar. E o Senhor, ele vem com a boa mão dele, sabe? E ele nos afaga, ele nos consola. Através de um louvor, vem uma palavra. Através de um amigo, vem uma palavra. Através de uma mensagem, vem uma palavra. Através de uma postagem, a gente vê uma palavra. Porque o Senhor, ele usa de várias maneiras para nos alcançar. E a gente entende que ele está ali conosco, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. E assim foi na vida de Davi, e assim é na minha vida, assim é na tua vida. Mas que nós venhamos permanecer firmes no Senhor, porque enquanto nossos pés estiverem sobre a rocha, não seremos abalados. Que o Senhor Jesus possa, nessa noite, abençoar a tua vida, rica e abundantemente. Que o Senhor nessa noite possa visitar a tua casa, a tua família. Que o Senhor nessa noite possa te alcançar com graça e com misericórdia. Que o Senhor nessa noite possa trazer refrigério à tua vida, à tua família. Eu não sei por qual situação você está passando, mas o Senhor, ele te conhece. O Senhor, ele te conhece, querido. E saiba que tu pode estar clamando ao Senhor. E a noite pode estar sendo longa, sabe? Mas o choro vai cessar, o amanhã vai chegar. Espera com paciência no Senhor. Tem de bom ânimo, anima-te no Senhor, porque Ele é contigo. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor se alegrarão. Renovar-se-ão as suas forças como a da águia, né? Então se anima, se fortalece no Senhor. Em nome de Jesus. É a palavra que eu deixo para você nessa noite. Eu gostaria de louvar um hino, mas eu não sei se vai ficar bom, porque minha garganta ela não está muito boa. E os irmãos me perdoem se não ficar bom, mas é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim,
Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. E o Senhor diz assim para você nessa noite: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Saiba, querido, que o que Ele tem para minha vida e para tua vida é bem melhor do que aquilo que tu tem pedido. E quando chegar o momento certo, o Senhor Ele vai te tirar do deserto, porque deserto não é lugar de moradia. Deserto só é lugar de passagem. Amém? Que essa palavra possa ser guardada na tábua do coração de cada um que está assistindo esse vídeo nessa noite, assim como foi guardada no meu coração. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ter uma noite, um dia, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.